Olá, o Em Cartaz já vai começar. Aqui tem cultura para todo mundo, para você que gosta de teatro, música, cinema, dança, literatura, todas as formas de arte. Para você ver o Em Cartaz, você pode sintonizar aqui a TV Aberta São Paulo, nesses canais que estão passando aí embaixo, e em todo o território nacional pela TV Com Brasil, também nesses canais que estão passando aí embaixo. Mas tem também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, o nosso canal no YouTube, a gente deixa guardado lá todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso humilde programinha. Queremos agradecer o apoio cultural da NOS, uma empresa que acredita na cultura do Brasil, e os recados estão dados, vamos começar, o Em Cartaz está no ar. Olha só, mostra Gira Baiana da Vixe, Companhia de Teatro do Território Sirius Teatro, aportando aqui na Casa Teatro de Utopias, no bairro da Lapa, São Paulo, Conexão Bahia-São Paulo. O que será que temos aí? Vamos falar aqui com o Fábio Vidal. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Atílio? Prazer estar aqui com vocês. Fábio, você estava falando que mais de 25 anos já de estrada no teatro? Exato. Não com o Seu Bonfim, é um espetáculo com o Seu Bonfim. Eu já tenho mais de 37. 37? Desde os 15 anos. Já dá para aposentar. Eixe, eu não quero não. Quero ficar mais ativo. Começou lá em Salvador? Comecei em Salvador, continuo ainda residente em Salvador. É o meu território de trabalho e de propulsão para outros lugares do mundo. E 25 anos no circuito com o Seu Bonfim, que é esse espetáculo que é criado em cima da terceira margem do Rio do Guimarães Rosa, que junto com o espetáculo Foi Por Esse Amor do João Guisandi compõe esse primeiro movimento da Gira Baiana, apresentando aqui em São Paulo, na Casa Teatro de Utopias. E lá em Salvador você começou muito cedo, então? Com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Eu instauro essa data, porque nesse período eu começo a ter uma constância no fazer teatral. A minha família não é uma família de artistas, eu sou a primeira pessoa da família inteira. Primeira ovelha negra da família. A seguir esse caminho incerto das artes e começando a fazer um teatro amador, mas com uma regularidade. A partir dessa idade eu começo todo ano, a todo momento, ter processos criativos envolvidos e aí começar também a ter um processo formativo que me leva para a universidade e que me faz... Lá na Bahia mesmo? Lá na Bahia, que me Federal, faz... lá da Bahia? Na Federal, me formei como ator. Que tem toda uma história, né? Muita história. A Universidade Federal da Bahia tem toda uma história. Muita história, um legado muito bonito. Muito bonito. Que a faculdade propicia, né? Gera propulsão também para muitos artistas e um centro de formação que hoje em dia cresceu muito, inclusive com um programa de pós-graduação, onde a gente tem interlocução com pesquisadores, artistas, criações de muitos lugares do mundo. E o movimento teatral lá na Bahia é forte, né? É forte. Intenso, né? E estamos passando por momentos efusivos. Acho que o Brasil como um todo, os investimentos que aconteceram no Brasil com a Lei Paulo Gustavo, com o retorno do Ministério da Cultura, com a Aldir Blanc, como isso propiciou e está propiciando uma efervescência de atividades culturais que venham acompanhar. Difícil, inclusive, de acompanhar. Difícil de acompanhar. Porque, inclusive, eu sou público quando eu não estou na cena. Tanta coisa que acontece, muita atividade. Muitos movimentos sendo gerados, tanto em Salvador como nas outras cidades da Bahia. Precisam ser mais, mas é um caminho a ser seguido que é de investimento público nas atividades criativas, artísticas. Agora, São Paulo é uma presença constante na tua vida, né? Sim, exatamente. Você vem sempre para cá? Venho sempre para cá, venho para assistir coisas, venho também para apresentar. Tem um tempo que eu não venho. Nos últimos 2 anos eu fiquei muito intocado na Bahia, vivendo muitos processos criativos novos. Agora que, depois de um último espetáculo estreado ano passado, que a gente começa a circular com esses espetáculos atuais e os antigos, de repertório. Aí, Gira Baiana, quer dizer, a ideia do Gira Baiana é fazer uma troca, trazer artistas baianos para cá, levar paulistas para lá. Como é que você pensa isso? Na verdade, o Gira Baiana é para acontecer em todos os lugares fora da Bahia. Fora da Bahia. Ou até dentro da Bahia também, na seleção. Então, não, a ideia é que a gente faça e até uma gira mesmo. É uma gira.
que começa em São Paulo, porque tivemos os encontros devidos. Eu junto com o João Guisandi, que também é um ator baiano, a gente juntou forças nesse movimento de articular essa plataforma, esse projeto de conexão e circulação de arte baiana. Começamos com os nossos próprios trabalhos, mas dentro da primeira edição da Gira Baiana já estamos fazendo mapeamento, fazendo convites para outros artistas baianos que já estejam aqui, pessoas que queiram de alguma forma estar presentes em futuros movimentos que o Gira pode gerar, tanto na Casa Teatro de Utopias, como em outros espaços aqui em São Paulo e no mundo também. Beleza. Né? Aí você estava falando também do Seu Bonfim. Seu Bonfim já tem 25 anos, então? 25 anos. Na verdade, ele tem até 28 anos. 28. Foi um projeto que demorou 3 anos para ser construído. Ele parte de uma pesquisa em cima de expressividades vocais. Enquanto eu era aluno da universidade, a Miriam Vargens, que era professora, tinha uma disciplina chamada Expressões Vocais, que a gente, durante o semestre, treinava modos expressivos que a fala pode ter. Sibilados, gritos, onomatopeias, sotaques. Para essa turma, ela trouxe o conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, e pediu que cada pessoa gerasse uma contação de histórias com essas experimentações sonoras. Eu criei o personagem Seu Bonfim, trouxe já uma riqueza. Como é que é? O Homem do Rio? Ele, na verdade, é um homem numa situação de rua. Ele está nesse lugar que já puxa para esses símbolos e signos que a terceira margem já traz, de estar próximo a uma terceira margem, a algo que é fora da nossa lógica. É uma margem que não é física, né? Ela é metafísica também. E o Seu Bonfim é construído em cima de alguns limites, né? De limites físicos, de limites de idade. Ele é um homem embriagado que fala sobre histórias de um passado que ele viveu, que são os assuntos e a trama, né? Que está contida na Terceira Margem do Rio. Mas ele revela muitas coisas de uma brasilidade, traz essa figura de um homem numa terceira margem, um homem marginalizado que está também nessa terceira margem arquetípica, mitológica, que acaba falando questões que estão ligadas à ética, à existência, à vida, a afetos, a ressentimentos. Então tem muitos... Quer dizer, o que a gente está vendo ali não é o texto de Guimarães, assim, o texto de Guimarães é um ponto de partida. Eu digo que o conto de Guimarães ele está contido no Seu Bonfim, mas ele é para além no que Seu Bonfim revela e propõe de recriação dessa terceira margem também. Ele o tempo inteiro se questiona o que é estar nesse não lugar, né? Você que fez o texto, inclusive, exatamente, esses 3 anos de criação, vamos dizer assim. Esses 3 anos de criação do espetáculo, né, da dramaturgia, vem muito por essas pesquisas dramatúrgicas, físicas, e de como a gente acaba compondo com uma equipe. O cenário é do Moacir Gramacho e do figurino também, a maquiagem da Marie Torron, temos a iluminação da Fernanda Paquelê, Miriam Vargens é a diretora, o Caio Rodrigo participou como assistente de direção, o Alexandre Casali também. Então temos uma equipe rica que participa desse projeto. 25 anos fazendo esse trabalho. Exato. Você já levou para todos os lugares. Eu já fiz em muitos lugares do Brasil e fora do Brasil também. E, por exemplo, você estava falando que levou para a Alemanha, por exemplo. Como é que é a receptividade de um espetáculo desse tipo para aquele público alemão, que é outra realidade, outra sociedade, outro estágio de evolução, vamos dizer assim? Eu costumo dizer que em todos os lugares existem brasileiros e falantes de português. Temos também pessoas que falam espanhóis e tem uma proximidade também na cena. Tivemos um público de brasileiros, quando fomos apresentar, tanto em Frankfurt quanto em Berlim. Fizemos com legenda, por exemplo, em alemão. E eu lido com um tipo de teatro que, inclusive, é mote da oficina que aconteceu no projeto, que é de teatro físico, que lida muito com instâncias de signos e de representações do corpo na cena e da voz na cena. Então tem muitos elementos estéticos e outros encantamentos que se dão durante a realização do espetáculo, que acaba capturando também ouvidos e atenções estrangeiras para a cena. Muito Denise Stoklos aí, né? Tem muito. Denise Stoklos é muito importante e presente enquanto modelo também na minha carreira, na minha vida. Nesse projeto que eu falei contigo antes, que eu participei dos Solos do Brasil, a gente teve influência também de outros reformadores, o Gianni Rato, o Antônio Abujanra, técnicas com o Luiz Lois também, que são influências que me conformam enquanto artista também, enquanto pessoa.
Beleza, cara. O seu Bonfim, você vai fazer lá na casa... Aliás, o Gira Baiano está acontecendo todo lá, né? Exatamente, Casa Teatro de Utopias, que fica na Lapa. Na Lapa, Rua do Ilho 46. Exato. O seu Bonfim vai ser no dia 11, hoje. Exatamente, hoje eu tenho minha estreia. Às 8 da noite, vai sair daqui correndo para lá, né? Às 8 da noite e domingo às 6 da tarde. Hoje às 8 da noite, domingo às 6 da tarde. Casa Teatro de Utopias, na Rua do Ilho 46, fica na Vila Romana, é Lapa ali. Uns chamam de Vila Romana, chamam de Lapa, é Lapa, né? Agora, vamos falar do outro espetáculo, então? Sim, Foi por Esse Amor. Foi por Esse Amor. Aí é uma história de pai e filho. Exatamente. É o João Guisandi que assina essa empreitada, esse espetáculo que ele atua junto com o pai dele, que é o Antônio Roque. Antônio Roque. Eles já estão há 7 anos com esse espetáculo também, num processo de circulação bem intenso. É uma lindeza. Quando eu assisti a primeira vez o Foi por Esse Amor, eu fiquei muito encantado. Eu já acompanho o trabalho do João desde quando ele era aluno também da escola de teatro. Eu sou de uma geração seguinte, o João é mais novo do que eu, uns 15 anos. E vejo cada vez mais as potências que ele traz para a cena. E nesse espetáculo, o João também tem um repertório muito grande que assina como a Vixe Companhia de Teatro. Vixe Companhia. Ele tem a genialidade de trazer o Antônio Roque, que é o pai dele, para a cena. O Antônio Roque é um senhor já, idoso, né? Acho que ele não gosta de ser chamado de idoso não, porque ele é recém-idoso. Ele acabou de fazer 60 anos. Um garoto de 60 anos. E ele é aposentado da Polícia Militar da Bahia. E o João traz o pai para a cena. Nunca tinha feito teatro. Nunca tinha feito teatro. Eu acho que tinha feito algumas oficinas. Já tinha dado mostras então de que tinha inteirado. Né? Um pouquinho. Mas aí o João faz esse enlace para o pai de trazê-lo para a cena e falando sobre essa relação de pai e filho e trazendo momentos cômicos, emocionantes, trazendo a história da família dele para a cena também. Com muitas referências. Tem esses elementos autobiográficos. Exato. Então, assim, retratar a família, retratar a Sim, relação com o pai. Perfeitamente. Tem muitos elementos autobiográficos na cena. E é a primeira vez, é a estreia do Foi por Esse Amor aqui em São Paulo. Eu já fiz Bonfim outras vezes, mas é a primeira vez que o João, junto com o Roque, vem apresentar aqui em São Paulo essa beleza de espetáculo. Foi por Esse Amor, vamos dizer, aborda temas como carnaval, futebol, pertencimento, a vida após a aposentadoria, é uma coisa muito dele, né, do pai, né? Sim. Aquele cara que trabalhou a vida inteira e, de repente, a partir da manhã, seu Antônio Roque. Seu Antônio Roque, o senhor não precisa mais vir, tá? E aí? Sim, para algumas pessoas isso é uma questão de vida, né? Eu que sou workaholic, eu me reconheço nesses lugares de que ter a agenda vazia dá um vazio no coração. Estou fazendo terapia para lidar com o vazio e o tempo livre. Mas entendo que para algumas pessoas também acaba não ter um processo produtivo de trabalho é um sofrimento. É um sofrimento, exatamente, né? E isso é tratado, então, quer dizer, a relação dos dois, pai e filho, tem uma história que conduz isso ou são flashes? São flashes, não tem uma condução, um fio condutor, a dramaturgia que o projeto. Exatamente, eles transitam por personagens, por tipos, pelas figuras deles mesmos também na cena. Tá. Foi por Esse Amor. Foi por Esse Amor vocês vão fazer... Ontem foi a estreia. O Antônio Roque e o João Guisandi. Ontem foi a estreia, exatamente. Dia 10. E vai ter uma nova apresentação sábado. Isso, amanhã. Sábado, dia 12, amanhã. Lá também, na Casa Teatro de Utopias. Amanhã às 18 horas que acontece a apresentação do Foi por Esse Amor. Perfeito. Casa Teatro de Utopias, Rua do Ilho, 46. Você disse que então, o projeto do Gira, então, logo vai ter mais coisas aí. Queremos muito. A gente está lançando nossas redes. Você falou que já mas estamos armando, estamos inclusive convocando as pessoas, os artistas baianos que estejam aqui em São Paulo. Façam contato, entrem em contato pelo Instagram, apareçam para as nossas atividades. Eu tenho um Território Sirius, que é @SiriusTerritório. @SiriusTerritório. O meu pessoal é Fábio Vidal, que está no Instagram. @Fábio Vidal. Isso. O pessoal pode entrar em contato por ali. Pode entrar em contato, exatamente. Assim, assado, chega junto no próprio fisicamente. A Casa Teatro de Utopias é um espaço que é administrado pela Egla Monteiro, que é uma pessoa muito engajada no fazer artístico teatral. Tem um teatro lindo, eu não sei se você conhece. Sim. Já fica de novo o convite para retornar. Reconhecer. E com
salas de ensaio, espaços de acolhimento. É um lugar que a gente está querendo que seja um ponto de encontro e conexões artísticas dessa rede que propicia e possibilita que a gente consiga fazer cada vez mais arte e teatro. E aí, dia 12, a última apresentação, você volta para a Bahia? Já volto, já tem outros projetos a desenvolver. Ainda bem, né? Ixi, sim. Gente, vamos repassar aqui. Seu Bonfim, hoje às 8 da noite, domingo às 6 da tarde. E com o Fábio Vidal, direção da Meran Vargens. E o Foi Por Esse Amor, estreou ontem, vai ter uma apresentação sábado às 8, na Casa Teatro com Antônio Roque e João Guisante. Casa Teatro de Utopias, Rua Duílio 46, na Vila Romana, lá na Lapa. Bacana, hein? Você está feliz da vida, né? Eu estou muito contente. Né? Eu adoro viajar, adoro encontrar pessoas e fazer arte é uma dádiva, é uma bênção. É verdade. As pessoas que são afetadas, elas acho que conseguem reconhecer como a vida fica com outras perspectivas. A gente sofre, mas com um olhar de ressignificar-se depois desses sofrimentos que nos alimenta para viver mais. E eu fico imaginando para o Antônio Roque, como isso deve estar sendo importante, né? Depois de aposentado, sim. O garoto de 60 anos. Sim, com certeza. Redescobrir esse mundo, entrar nesse mundo, né? Eu fiz um projeto último chamado Minha Mãe e Eu e a Mãe da Minha Mãe, que estreou ano passado, que eu levo a minha mãe de 80 anos para estrear na peça, ela contando histórias dela e da mãe dela. E então ela chega a gente estava conversando há pouco, né? Eu estava ouvindo a conversa que você teve com o espetáculo da Laudelina, que vai entrar em cartaz, essa questão de ressaltar, né, a arte ou a ancestralidade. Eu também estou muito nesse movimento autobiográfico e de reconectar com o passado. Fábio, sucesso para você, cara. Espero te ver aqui mais vezes. Tá bem, espero voltar também. Estamos sempre abertos, Por tá? favor. Deixa eu ver aqui o que nós temos agora. A hora da nossa dica de cinema. Olha só o trailer que a Sandra Vastano separou para vocês verem. Estamos aqui no camarim do Cazuza. O que você atribui a esse sucesso? A minha beleza, o meu charme e a minha simpatia. Corta. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara. Tá sempre muito associado o teu nome à AIDS. AIDS, né? Você tá aidético? Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão. O eixo dele mudou. A partir daquele momento ele passou a se preocupar em cantar a vida. Que é o auge da carreira dele. Se ele estava doente, se ele estava fraco, isso talvez fosse a inspiração, a motivação dele. A piscina está cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem. Nunca ninguém olhou, escutou o Cazuza com compaixão. Ele é o cara que tá doente e vai pro prêmio de cadeira de rodas. Ele estava nu diante do Brasil, né? Dos artistas do rock, o mais profundo. Me ligaram no dia seguinte de manhã para perguntar o que tinha acontecido, que o Cazuza cuspiu na bandeira. Eu falei, não, ele não cuspiu na bandeira. Deitava e cantava deitado, queimando em febre. Era o que ele queria fazer, pô. Tu vai tirar dele o que ele quer fazer. Mudou a cara da AIDS no Brasil. O meu prazer passou a ser risco de vida. Como é que é a cara da morte, Cazuza? É um triângulo de luz, assim. Eu acho que o prazer total é a morte. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave.
Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Duas atrizes que juntas somam 90 anos de carreira, sobem ao palco para celebrar as vozes femininas e o protagonismo negro no teatro. A peça se chama Açúcar. Nós estamos aqui com o Breno Rosa Gomes, tudo bom? Tudo bom, prazer, Etílio. Prazer, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Breno, você é tão jovem, teatro desde quando na tua vida? Entrou na infância, no primeiro momento, e voltou na adolescência, e desde então não parei mais. É bem isso, assim. Mudei para São Paulo em 2014. Você é da onde? Eu sou de Presidente Epitácio. Nossa, lá em cima. Lá em cima, divisa? Centro-Oeste, na divisa com Mato Grosso do Sul. Atravessa a ponte, está no Mato Grosso. Você sabe que uma vez eu fui fazer espetáculo lá e a gente foi almoçar no Mato Grosso. Mato Grosso, sim. Na ponta a gente tem o Rio Paraná, né? Isso. As margens do Rio Paraná, tem uma orla fluvial. De vez em quando a gente vê Tucano, Ararazu, que é da região Centro-Oeste, né? Mas que acaba invadindo ali o nosso espaço. Você ainda tem família lá? Tem família toda lá. Volta e meia você está lá? Estou sempre lá. Delícia lá, nossa senhora. E aí você veio para São Paulo e começou a estudar teatro aqui? Isso, eu vim fazer faculdade em 2014, aí me formei em licenciatura em teatro, depois eu fui estudar dramaturgia e tô aí na atividade. Sou ator, dramaturgo. Esse não é teu primeiro texto, então? É meu primeiro texto. É teu primeiro texto? Meu texto de estreia. Foi o primeiro texto enquanto dramaturgo que eu estava estudando, que eu comecei a idealizar e desenvolver essa ideia. O texto nasce em 2016, a partir de uma imagem que veio na minha cabeça e que eu acabei associando com as mulheres da minha família. É um texto que as personagens são inspiradas na minha mãe e na minha madrinha, e a história, de modo geral, é em todas as outras mulheres que estavam ali ao meu entorno durante a minha infância e a minha adolescência. E aí eu entendi o meu lugar de fala nesse lugar, enquanto filho, afilhado e autor da obra, e então como que eu poderia guiar enquanto dramaturgo o projeto. Agora, durante o curso de dramaturgia, por exemplo, você chegava a escrever coisas? Escrevi algumas coisas. Durante o exercício, por exemplo, sim. Sei lá. A ideia nasce em 2016 e eu desenvolvi até 2020. Foram 4 anos desenvolvendo para entender, inclusive, esse lugar de fala, porque eu era um menino de 21, 22 anos escrevendo sobre 2 mulheres idosas, mas eu tinha uma perspectiva que era da minha família, a partir de uma pergunta que é: se todos os homens da família morressem, o que aconteceria com essas mulheres? Porque na minha visão de adolescência e de infância, parecia que todas as mulheres da minha família giravam em torno dos homens e que elas precisavam, as suas funcionalidades, os seus sentimentos e tudo que as guiavam ali, eram sempre na direção do marido, do filho, do pai, e isso me inquietava de uma certa forma. E aí quando eu vim para São Paulo, minha cidade tem 45 mil habitantes, então a gente não tinha um discurso muito forte sobre machismo, patriarcado, racismo. Essas questões nunca foram muito discutidas na minha família. E aí quando eu chego em São Paulo, estou na faculdade, depois vou para o curso de dramaturgia, acabo conhecendo um pouco mais desse universo. Uma abertura. Uma abertura de mente e acabo entendendo as minhas inquietações. E aí eu precisei colocar isso no texto. Porque nós, cidades pequenas do interior, acho que essa situação ainda perdura, né? Acredito que sim. É tido como uma coisa natural. Sim, né? infelizmente. O pai, o marido, o filho, quer dizer, a vida gira em torno deles. Sim. Né? Dos homens da família. Né? E aí eu entendi que tudo que me irritava na infância e na adolescência era ligado a essa perspectiva, era a partir desse olhar. E aí eu consegui, através do texto, acredito eu, e assim espero, passar um pouco desse meu sentimento e dessas emoções todas, assim. Aí você foi atrás da Cleide Queiroz e da Dirce Tomás? Sim. Cleide Queiroz, grande. Aliás, a gente está vendo uma foto dela lá, olha que maravilha, Cleide Queiroz. Olha que figura fantástica, né? Ela é incrível. Linda, que linda. É uma pessoa incrível, uma artista incrível, a gente aprende muito com ela.
estreou em Morte e Vida Severina, em 69. Nossa, é aquela montagem histórica que foi para a França, que ganhou o festival lá de Paris, né? Música do Chico Buarque e tal. Isso foi um grande momento do teatro brasileiro ali, né? Sim. Fez o Poeta da Vida e Seus Amores, 77, deve ter sido lá no Teatro do SESI. Chiquinha Gonzaga, Abre Alas, também no SESI. Gota d'Água. Menina, é a história do você teatro. Deve conversar muito com ela deve ter história pra caramba. Demais, né? Demais. É incrível. Tanto ela quanto a Dirce Tomás, né, que também está no elenco. Assim, são duas atrizes excepcionais com uma carreira e uma bagagem que a gente aprende muito assim, todos os dias. A Dirce estreou com Chica da Silva, do CPT, lá do Antunes. Olha só. E criou o Centro de Dramaturgia e Pesquisa sobre Cultura Negra. Olha lá, Dirce Tomás, que maravilha. Delícia de ver essas mulheres em cena. É tão bom ver esses velhos atores, né? Muito carregam essa importante. Bagagem, né? Traz essa história. Na época que eu tive todas essas inquietações, eu me questionava muito do porquê que a gente não tinha protagonismo de mulheres mais velhas. Né? Em 2016, que foi quando eu tive a ideia, não era tão comum. Acho que hoje em dia a gente já avançou um pouco nesse quesito. Ainda tem muito mais que avançar. Mas... Muito por conta também de uma política pública da Secretaria Municipal de Cultura, que eu não sei se você está nesse projeto. Não, a gente está... É um projeto, vamos dizer, que viabiliza montagens com atores acima de 60 anos, né? Sim. Então, a gente já recebeu vários aqui. Eu acho muito importante. Importantíssimo, assim. Porque as pessoas têm essa bagagem, têm essa história, têm um compromisso com o teatro. Sim, né? São várias escolas de teatro juntas, a gente brinca, assim, porque tanto a direção, a assistência de direção e até o elenco, a gente tem de 24 a 84 anos, assim, então a gente está com várias escolas de teatro, várias gerações, assim, está sendo uma troca muito gostosa. É legal, né? Agora, como é que está colocado, como é que a sua dramaturgia transcorre em cena? Açúcar. Ou As Irmãs Anne. Isso. A história conta sobre o reencontro de duas ex-atrizes que estão há mais de 40 anos sem se ver, sem se falar. E aí, quando elas se reúnem para tomar um chá das 5, elas decidem bater o texto, encenar o texto que elas faziam no passado, que são As Irmãs Anne. 40 anos atrás. Há 40 anos atrás. E aí, de repente, essas duas histórias começam a se misturar. Porque tem paralelos que são muito, infelizmente, que são muito... É um padrão na vida das mulheres, digamos assim. São histórias que acabam se repetindo na vida de muitas mulheres. Então, tanto na vida das ex-atrizes quanto na vida das personagens, a gente encontra fricções que são semelhantes, digamos assim. Legal. Bater o texto, você falou um termo que é bem do teatro. Bem do teatro. Vamos bater o texto, gente. Quem não é do teatro falou, vamos bater o texto. O que é isso? Assim, voltavam a encenar o texto do passado, né? Brincar com aquele texto, assim. A gente tem no palco também a Beatriz Nawali, que é uma atriz mais jovem, que tem aí uns 10 anos de carreira já, doutoranda, mestra. Beatriz Nawali. Isso, pesquisadora de teatro negro, que trouxe uma força bem interessante para a encenação também. A gente mistura várias linguagens, brinca bastante, assim, vai do cômico para o drama, para o performativo. Tem açúcar pelo palco. Então, o açúcar, que papo é esse do açúcar? Por que o açúcar entra nessa história? O açúcar, ele foi um dos elementos principais para a dramaturgia, porque dessa imagem inicial que eu tive, eram duas mulheres vestidas de luto, que o açúcar caía sobre a roupa delas. Então, era uma roupa preta, onde o açúcar se derramava e dava um contraste. Mas quando veio Eliana Monteiro, que é a nossa diretora artística, ela levou para um outro lugar, que é o lugar histórico. Quando ela me perguntou sobre se as mulheres da minha família eram mulheres negras, e eu confirmei e falei que era, ela falou, então as atrizes precisam ser atrizes negras. Aí a gente levantou esses nomes, convidamos tanto Cleide e Dirce, e por conta desse contexto todo, ela acabou levando para o período escravocrata do Brasil, o conceito da encenação. Então, mantém toda a dramaturgia, mas a gente expandiu esse conceito para esse período escravocrata, esse período triste da nossa história, mas que carregamos uma herança até hoje, infelizmente. Porque essas mulheres com essa idade, que elas provavelmente são netas de escravos, filhas talvez não, mas netas seguramente. Netas, bisnetas, sim, é muito mais próximo, né? Então, a gente entendeu que esse açúcar tinha outros significados.
E elas se oferecem açúcar o tempo inteiro na peça. Elas se oferecem? Elas se oferecem açúcar, que é uma forma de escapar de temas que são dolorosos. Ah, entendi. Você faz uma pergunta que eu não quero responder, eu falo, quero açúcar? Exatamente. É aquela coisa bem isso. Escapa, né? Para dar uma adoçada, só que aí vai se enchendo de açúcar, né? Até que uma hora acaba transbordando. Uhum. É bem isso. Teremos açúcar pelo palco. Teremos açúcar pelo palco. Tem mesmo açúcar pelo palco? Tem mesmo açúcar pelo palco. Eu quero ver mais umas fotos aí das meninas. Nós estamos falando do Açúcar, ou as irmãs Anne, que vocês vão fazer até dia 27 de julho, lá no Itaú Cultural, de quinta a sábado às 8 da noite, domingos e feriados às 7 da noite. Então esse elemento, esse elemento do açúcar acabou dando uma dimensão maior. Sim. Né? Com a chegada da Eliana, ela acabou levando expandiu ainda mais esse conceito. E a Dirce e a Cleide devem estar felizes da vida, né? De muito estar felizes. Em cena, né? É a primeira vez que as duas se encontram em cena. Elas já são amigas há décadas, mas nunca tinham trabalhado juntas. Então é o primeiro encontro delas em cena. Promoveu o encontro das duas, sim, então. E a gente não sabia. Quando a gente fez os convites, uma falou que já conhecia a outra, mas a gente não sabia que elas tinham um certo nível de intimidade e que elas nunca tinham encenado juntas. Que barato. E são duas atrizes que trabalharam... As personagens, sim, duas atrizes que trabalharam juntas há 40 anos Exato, atrás. Eram duas atrizes que trabalharam juntas há 40 anos atrás e que tiveram que sair do teatro por questões familiares, porque uma acabou engravidando e a outra casou. E aí, então, o caminho delas foram para outros lugares e agora, depois de 40 anos, elas tiveram essa oportunidade de se reencontrar e entender o que aconteceu com essa relação, do porquê que elas saíram do teatro, do porquê que ficaram tanto tempo sem falar uma com a outra. E aí, através das personagens, Marianne e Rosiane, que elas... Marianne e Rosiane. Isso, elas acabam entendendo a relação delas também. Que era uma coisa muito comum também, né? Quer dizer, as mulheres, muitas vezes, tinham suas carreiras interrompidas por causa de casamento, por causa de gravidez, porque a família não permitia, era uma série de... Né? Foi muito interessante, durante o processo dos ensaios, que enquanto a gente avançava no texto e adentrando nas temáticas que ele tem, tanto a Cleide quanto a Dirce levantavam histórias do teatro brasileiro sobre mulheres que passaram por situações parecidas, assim. Então foi num lugar muito íntimo delas também, da própria história de vida delas e de outras amigas com quem elas conviveram. Há muitos casos de grandes atrizes que tiveram que sair, tiveram que parar de atuar. Infelizmente. E muitas vezes voltam depois que o marido morre, 30 anos mais tarde. Você acabou de entregar um spoiler. Esse reencontro só acontece porque todos os homens morrem e aí elas podem se reencontrar. Exatamente, normalmente acontece, né? Então, até o dia 27 de julho, lá no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, no térreo, na sala Itaú Cultural, né? Avenida Paulista 149. De quinta a sábado, às 8 da noite, domingos feriados, às 7. A entrada é gratuita, é bom reservar, né, pelo site pelo do site. Itaú. Toda terça-feira o Itaú libera para reservas, aí você consegue reservar para o final de semana da semana que ele liberou. Da semana que ele liberou. Isso. Então, abre na terça-feira, você pode reservar para quinta, sábado ou para o domingo, se tiver um feriado, né? Isso. Mas também quem chegar na hora, normalmente também acaba. Eu acho que tem uma parcela dos ingressos que eles deixam para quem chegar na hora e caso tenha alguma desistência, eles também cedem esses ingressos. Que é próximo da fila. Exatamente, forma uma filinha. Figurino da Cláudia Shapira, olha só, trilha sonora da Dani Nega, Aline Santini na luz, cenografia do Renato Botelli, movimento e coreografia da Zuba Janaína, a narração performativa, que você chama da Beatriz Nawali, maravilha. Isso. Sucesso para vocês lá. Muito obrigado. Muito açúcar. Muito açúcar, merda. Tchau, tchau. Até. Tchau, até. Ainda sobre esse assunto, para conhecer as trajetórias de outras artistas brasileiras com mais de 50 anos de carreira, está disponível na plataforma do streaming do Itaú Cultural Play a série documental O Segredo Delas. Nessa série a gente tem a atriz pernambucana Virginia Cavendish, que é recebida por Zezé Mota, Ana Lúcia Torre,
que vem lá também da mesma peça da Cleide, A Morte e Vida Severina. Sueli Franco, Araci Esteves, Miriam Meller, Valderez de Barros, Zezita Matos, Guida Viana, Prazeres Barbosa e Joana Fon. Todas elas com mais de 50 anos de carreira, para uma conversa sobre suas carreiras com histórias, desde as técnicas que aprenderam ao longo do tempo, até as intérpretes que as inspiraram profissional e pessoalmente. Para assistir isso, você entra no www.itauculturalplay.com.br. Está disponível nas Smart TV da Samsung, LG, Apple e nos aplicativos móveis, Android, iOS e Chromecast. Legal. Está dentro desse tema de vocês aí, o segredo delas. Maravilha. Deixa eu ver o que é que temos agora. Tem muitos shows, espetáculos teatrais acontecendo pelo Brasil afora. Vamos ver a nossa agenda Brasil? Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Zicroquetes, histórico grupo Zicroquetes, que foi fundado em 71 foi fundado. Estreamos início de 72. Na verdade, foi uma iniciativa, uma ideia do Wagner Ribeiro, presidente do Rio de Janeiro, formado em teatro, um artesão que já era conhecido no Rio, porque ele tinha uma casa em Santa Teresa, mais conhecida como Embaixada de Marte. Eram homens, sim, não eram travestis. Então, tem essa... realmente nós somos precursores nesse sentido, porque ninguém fazia isso, né? De bigode, barba e tal, perna cabeluda. Então, nós chegamos em Paris já, assim, com uma estreia... A cama pronta. Na estreia tinha Mick Jagger, tinha Catherine Deneuve, tinha Jeanne Moreau, tinha Rodolphe Nureyev, tinha todos os grandes cineastas franceses. Uma época de individualismo, de falta de empatia, de um estresse, que às vezes revelam o nosso lado mais irracional. Que tempos são esses, Márcio Trinquinato? Comelo. Vamos lá, Tílio, que tempos são esses, não? Que tempos são esses? Trinquinato, quantos anos de teatro você tem? Mais de 30. Mais de 30? Mais de 30. Formado lá do Célia Helena em 91. Olha! Primeira turma. Primeira turma. Primeira turma profissionalizante do Célia Helena. Quando era ainda na Liberdade? Na Liberdade, Barão de Guape, exatamente. Barão de Guape. Tem um teatro gostoso. Isso, bacana, caramba. Tinha as laterais ali, né? Elisabetano, acho que era. Isso, Elisabetano, exatamente. Sabe que tem uma história muito engraçada, porque eu estava saindo do Antunes Filho naquela época.
e Antônio Cílio estava montando Chica da Silva. Eu estava dispensado por uma questão básica ali do Antunes, né? Ele estava procurando um elenco negro. E eu falei, poxa, queria continuar, vou me profissionalizar e tal. E fui procurar teatros, fui visitar algumas escolas e fui visitar o Teatro Célia Helena, que na época o sindicato tinha me falado, né? Ah, a gente vai... Eles estão... O Teatro Escola Célia Helena está começando agora uma nova turma. Eu falei, vou lá visitar. Só que eu fui sem esperar, né, muita coisa. Bati ali na portinha lá da Barão de Iguape. Quem abriu a porta foi a própria Célia, né? Eu já não falei mais que eu queria conhecer o teatro, né? Olhei para ela e falei assim, aqui é o Teatro Célia Helena, né? Ela riu e falou, vim fazer minha matrícula. E aí foi. Comecei minha vida lá. E você se formou lá, então? Me formei lá. Sempre lá na Liberdade? Sempre na Liberdade. Mudaram, agora estão no Itaim, Gabriel, né? Isso. Mas sempre lá. Fui lá, estreiei profissionalmente ao lado da Célia também, direção do Borg. Que peça? Laços Eternos. Nossa, você fez Laços Eternos? Fiz Laços Eternos. Você sabe que uma imagem que não me sai da cabeça? Uma vez eu passei em frente ao Teatro Ruth Escobar. Ruth Escobar. Tava o Laços Eternos lá. Sim. Uma fila que até brigadeiro quase. Era uma loucura. Era uma loucura. A gente fazia 2 aos domingos, né? Aquilo foi um arraso. Foi um arraso. E era bonito o espetáculo. Era bonito o espetáculo. Era bonito. Produção grande. Bárbara Bruno, Célia Helena, Rodolfo Bottino, Fran Carlos Reis. Era uma... Regis Monteiro, uma delícia. Você estreou então no Laços Eternos? Estreiei. Eu conto que a minha vida profissional começou ali, em 91, em Laços Eternos. 91 foi isso? 91 foi isso. Olha lá, 36 anos atrás. 35. Do Ré Mi Fu, agora você está falando do Ré Mi Fu. Agora é do Ré Mi Fu, O Mundo Fora da Escala. O Mundo Fora da Escala. O texto é seu? O texto é meu. O texto é meu. Você escreve faz tempo? Olha, eu escrevo faz tempo, mas essa é uma aventura minha ali durante a pandemia, sabe? Que tava essa coisa de reinventar tal, parado ali, falei, nossa, um monte de coisa na cabeça, e eu fui colocando todos os meus demônios para fora ali, né? Se tem uma coisa boa, que a pandemia nos deixou, é isso, as pessoas ficavam em casa e começaram a buscar, né? Se pesquisar, né? Hoje a gente consegue no papel os projetos, tal. Hoje eu consigo olhar com um pouco mais de leveza para essa pandemia, né? Porque essa coisa do se reinventar, ela é muito bonita passado esse momento, né? Passado esse momento. Mas foi isso, do Ré Mi Fu nasceu a partir daí, de relações familiares, de relações profissionais, de como a gente vê o mundo, né? E eu sempre observando umas coisas, falando, mas isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. E foi pro do Ré Mi Fu, O Mundo Fora da Escala, né? Que a gente está falando exatamente de uma linha tênue que divide aí a civilidade da barbárie, né? Um pequeno acontecimento que dispara comportamentos ali sombrios do ser humano. E que muitas vezes você nem imagina que, né? A própria pessoa às vezes não imagina que ela tem dentro de si aquela face. Exatamente, né? Exatamente. Só se vendo numa situação dessa que você tem aquela reação e de repente é aquela coisa que todo mundo acho que tem e fala, putz, acho que eu não devia ter agido dessa maneira. Eu não devia ter feito isso. Tarde demais. Já foi. Já fez. Exatamente. Do Ré Mi Fu, por que o Fu? Do Ré Mi Fá, Fá, Fá. Pois é, e o Do Ré Mi Fu é porque os personagens... Eu imaginei que era isso. Proposital, né? Eu imaginei que era isso, mas tudo bem. Agora, é uma história ou são vários esquetes, vamos dizer, são várias situações? São 6 esquetes, Atílio. São 6 esquetes, né, que a gente aborda desde um casal classe média, né, um executivo, depois a gente, numa conversa ali, uma preparação de um jantar, né, que a coisa vira. Nós temos 2 crianças numa escola super elitizada de São Paulo, né? E o que é uma competição acaba virando uma coisa absurda entre essas crianças, né? Temos ali também uma entrevista de emprego, né?
uma candidata faxineira que vai e consegue virar essa história. Temos um outro quadro ali que fala, mas de onde você tirou isso, Márcio? Um professor de teatro com uma mãe que quer que a filha seja a Alice de Alice no País das Maravilhas. Minha filha tem que ser a Alice. Na montagem desse ano, exatamente. Fizeram durante muito tempo levar os meus filhos para fazer teste de propaganda, né? Cara, que mundo é aquele? Que mundo é aquele? Aquelas mães, aqueles pais, cara, endeusando aquelas crianças e inconformados porque o seu filhinho não foi selecionado, não sei o quê. É por aí que vai? Fiz muito, é por aí que vai, é por aí que vai, é por aí que vai. E é um texto, e a gente nessa peça a gente vai falar de racismo, vai falar de assédio, vai falar de relação tóxica, vai falar de um monte de coisa, né? E essa coisa de crianças, né? Também fiz muitas campanhas ali e tal, e via, né? Às vezes chegava a gravar com 3, 4 bebês ali, sem saber qual ia para o ar, que era o que fazia a cara melhor, e chegavam bebês, tem uma história de bebês que chegavam famintos ali, que não tinham comido nada, né? Para gravar e fazer a cara boa, né? Olha só, que coisa, bicho. Quer dizer, a mãe já preparava, mas não dá nada para ele agora. Não dá nada para ele, não dá nada para ele. Porque aí chegar lá na hora, ele vai comer tudo que vai comer tudo que está lá. Meu Deus do céu. É isso, né? Olha só, né? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Que mundo é esse? E temos mais dois esquetes também, que chama Paraíso, né? Que é a chegada de uma socialite aos portões do paraíso, né? Revendo a vida dela. Então nós temos 2 versões, aquela conta e aquela que está escrito no livro da vida dela. E está tudo registrado. Está tudo registrado, tudo que fez, né? E também terminamos ali com o final feliz, que é a história de dois velhinhos numa UTI de um hospital. Né? Um happy end? Um happy end, um happy end. Estamos ali. Está sendo... É muito bacana, sabe? É um espetáculo que está bem enxuto, assim, tem umas viradas bem bacanas, Atílio. É você e a Renata Conso. Eu e a Renata Conso. Vocês se dividem em todos esses personagens? Todos. São 12 personagens, 6 duplas o tempo todo, né? Homem, mulher, e estamos ali. 80 minutos ali, virando. Pauleira, né? Pauleira. Mas a Renata é muito talentosa, né? A Renata é muito talentosa. A Renata trabalhou comigo já durante muitos anos, foi até minha assistente em aulas de teatro, né? E então a gente se conhece assim de um olhar para o outro, aquela coisa muito, muito bacana, uma sintonia perfeita ali. Essa intimidade, né? Da cena e tal, exatamente, né? exatamente. Agora, as escolas, vai passando de uma história para outra, vocês estão permanentemente no palco ou vocês... Permanentemente, a gente sai, faz uma troca, volta. Né? Um fica, o outro tá trocando. Tá segurando ali. Tá segurando ali. Né? Pauleira. É um desafio, né? É um desafio. É um desafio. E tem sido... E é muito gostoso fazer isso porque... tenho comentado com a Renata, às vezes a gente está já na penúltima cena, que é aí que eu me dou conta que eu estou ali já, né? Que já se passaram alguns minutos ali, boa parte da peça. Ali. Agora, essas histórias todas, essas 6 histórias que você conta, são coisas que você viu, vivenciou, algumas delas pelo menos, ou não? Atílio, eu acho que tem experiências pessoais que eu vou costurando com outras coisas da vida. Né? Vou usando essa situação aqui e acelero, né? Procuro um outro final para isso. Quer dizer, desenvolve, né? A partir daquela... A partir de algumas experiências. Aí são personagens fictícios ali, mas de experiências que passaram por mim ou que próximas a mim. Assim, e aí fui pegando aquilo e fui costurando isso. Né? A pandemia rendeu então, hein? Pandemia rendeu. A gente saiu da pandemia já, depois de pouco tempo, a gente já tinha pego o incentivo Paulo Gustavo, né? Fizemos a primeira temporada em Guarulhos, né? Fizemos uma temporada lá e agora aqui. Agora aqui que você está falando agora aqui no Complexo Cultural Funarte, ali na Alameda Nótima, 1058, um belo espaço, né? Tão gostoso. É bacana. Acontece muita coisa ali, né? Acontece muita coisa. São várias salas, né? São várias salas. Semana passada tinha uma coisa fantástica acontecendo ali, que era
feira palestina, né? Então, são aquelas pessoas diferentes do nosso dia a dia, que estão ali e tal. Muito bacana. E ali também vários espetáculos, né? Tem música, tem tudo ali. O Balé Estágio está ali também, não está? Com a Márcia Gidali ocupando um canto lá, um pedaço. Eu não tenho certeza. Estão lá ocupando uma sala lá também. Eu estava conversando com a Márcia Gidali sobre isso. Vocês estão fazendo a sexta e sábado às 8 da noite e os domingos às 6h30. A gente tem algumas fotos aí para a gente dar uma olhada. Nós estamos falando do Do, Ré, Mi, Fu. Mi, Fu. Mundo Fora da Escala, com a Renata Conso, o Márcio Trinquinato, lá no Funarte. Já está valendo essa foto aí? É legal. Você e a Renata. Eu e a Renata. É um momento específico da... Seria um momento, seria uma abertura da peça que a gente vai revelando algumas pequenas coisas que vão acontecer ali, né? A gente faz uma abertura ali e essa é a cena do casal. Opa, um brinde, um casal feliz, comemorando. Isso. Qual é a comemoração? 20 anos de casamento. 20 anos de casamento, que hoje em dia já vale por 80, né? Não é? Nessa época veloz que a gente está, vale por 80. Né? Comemorando, felizes da vida. Aí já é outra. Aí é uma cena de Flávio e Eduarda. Flávio e Eduarda. Flávio e Eduarda, duas crianças. E são as crianças? São as crianças numa escola de elite. Né? Uma escola de elite, uma competição acirrada entre eles. Coisa que acontece muito em escola. Eu fui para Disney. Principalmente em escolas de elite, né? Não é? Exatamente. Eu fui para Disney. Eu também fui. Eu fui tantas vezes, não sei o quê. Então, eu fui 5 vezes. Eu fui 4. Eu fui 5. Fui mais que você. Aqui nós temos a Renata na cena do Paraíso, a chegada dessa socialite. Essa é a socialite. Essa é a socialite. Quem recebe? São Pedro? São Pedro. São Pedro recebe os portões do Paraíso. Filha, vamos aqui fazer um julgamento, vamos ver se você pode entrar. Opa! Este é o São Pedro com o livro da vida. Esse é o São Pedro. Esse é o São Pedro. Olha o tamanho do livro. Olha o tamanho do livro. Está tudo registrado ali. Tudo registrado aqui, não vem me enganar, não. Até a caipirinha sem açúcar que não toma. Né? Caipirinha sem açúcar que não toma. Que é exatamente. E ela, quer dizer, ela coloca a vida dela toda cor-de-rosa, toda maravilhosa. A vida dela toda cor-de-rosa até a página 2, né? Até a página 2, porque a gente vai descobrindo a intimidade dela, o que ela fez as coisas que ela fez ali na vida, né? Opa, aí é o hospital. Aí é o hospital. Aí são os dois. Esse dedo aí é o dedo do Fu? É o dedo do Fu. É o dedo do Fu. E a única cena que aparece é o dedo do Fu. Mas todas as outras cenas tem o Fu. Tem a relação, Fu. Todas as outras cenas tem o Fu também. Então, e aí você disse que são duas pessoas que estão internadas no hospital. É a visita do Dorfo, né? Para Irene. Dorfo. O Rodolfo. O Dorfo. Rodolfo. O Rodolfo. O Rodolfo. O Rodolfo foi lá visitar a Irene, que a Irene não fala, a Irene quase não ouve, né? A Irene tá morrendo ali naquela UTI. Você disse que isso é um happy end? Isso é um happy end. Puxa vida. Ok, pode tirar a foto, legal. Então vocês vão ficar lá até o dia 13 de julho, A gente fica até 13 de julho, né? Sexta e sábado às 8, domingo às 6h30 da tarde. Exatamente. E a Funarte é pertinho ali do metrô Santa Cecília. Sim, a Alameda Norte é um pertinho. Dá para. Tanto o metrô Deodoro como o metrô Santa Cecília, né? Os dois estão entre os dois meio, ali. Né? Exatamente. Os ingressos compram lá na hora? Os ingressos você pode comprar na hora ou também pode comprar pelo Simpla, né? Tá vendo no Simpla. Isso, www. Então, Simpla, procura lá, Do, Ré, Mi, Fu, o Mundo Fora da Escala, chega lá e compra. Lá. Exatamente. Quem não tiver familiarizado com aplicativos e afins, compra lá na hora. Na hora chega lá e é fácil demais. Beleza. Márcio, certo. Sucesso para você. Muito obrigado. Um abraço para Renata, tá? Pode deixar. Uma boa temporada lá. Muito obrigado pela presença e espero todos vocês ali. Beleza. Deixa eu ver o que tem agora. Não tem mais nada. O programa está acabando. Obrigado a todos que nos prestigiaram até aqui. Obrigado a nós pelo apoio cultural, uma empresa que sempre se preocupa com a cultura. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, nossa página no YouTube. Essa entrevista que nós fizemos aqui com o Márcio vai estar lá na nossa página no YouTube, no nosso canal no YouTube. E voltamos na semana que vem. Até lá.
Olá pessoal, aqui é o Stepan 60, estou passando para convidar vocês para vir ao Teatro Liberdade para assistir Chateau, um musical maravilhoso, vocês vão adorar. Já imaginou acompanhar de perto a ascensão de um dos maiores impérios da comunicação brasileira? Os Diários Associados foram o grupo de comunicação mais importante do Brasil no século XX. Fundados por mim, quer dizer, fundados pelo senhor, Dr. Assis Chateaubriand, na década de 1920, e ao longo dos tempos, os Diários Associados expandiram-se e consolidaram para um império mundial. Está meio embolado isso. Eu sou dono da rádio, eu sou dono do jornal, eu limpo o cofre se eu quiser. Eu demito o Oswaldo, eu demito o senhor de novo, e demito mais quem eu quiser demitir. Apareça, Teatro Liberdade.